Se você é um homem que já passou dos 50 e no silêncio dos seus próprios pensamentos já se fez uma pergunta muito pessoal, uma pergunta sobre um hábito que talvez o acompanhe por toda a vida, então esta conversa é para você. Você já se questionou se a masturbação nesta fase da vida é uma aliada ou uma inimiga silenciosa da sua vitalidade? Se em algum momento a dúvida surgiu, será que estou me fazendo bem ou me prejudicando sem saber? Quero que saiba que essa incerteza não é só sua. Ela vive na sombra do tabu, da desinformação e de mitos antigos que envenenam a mente e geram uma ansiedade desnecessária. Mas hoje, vamos trazer luz a essa sombra, não com opiniões, mas com a clareza da ciência e a profundidade da sabedoria ancestral. Pois os estoicos nos ensinaram que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E isso, meu amigo, inclui conhecer e cuidar do próprio corpo. Antes de mergulharmos fundo, quero que você faça parte desta conversa. Diga nos comentários seu nome e o maior mito ou dúvida que você sempre teve sobre este assunto. A sua pergunta pode ser a mesma de milhares de outros homens. Vamos desmistificar isso juntos, como uma comunidade de homens em busca de sabedoria. A sociedade moderna, com seu barulho incessante, nos desconectou de uma fonte primordial de sabedoria, o nosso próprio corpo. Vivemos na mente, preocupados com o futuro, remoendo o passado, e esquecemos do presente que habita em nossa carne e nossos ossos. Os filósofos estoicos, de Sêneca a Marco Aurélio, nos deram um mapa para a tranquilidade da alma, e um de seus princípios mais poderosos é viver de acordo com a natureza. Muitos pensam que isso significa viver numa cabana na floresta, mas o verdadeiro significado é mais profundo. Significa viver em harmonia com a nossa natureza humana, que é dupla. Somos seres racionais, capazes de lógica e virtude, e somos seres biológicos, com um corpo que tem suas próprias leis e necessidades. Ignorar a biologia é tão insensato quanto ignorar a razão. É por isso que este vídeo não será apenas uma lista de prós e contras. Este é um guia para você transformar uma prática, muitas vezes mecânica ou movida pela culpa, em uma ferramenta consciente de autoconhecimento, saúde e domínio próprio. Para um estoico, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, e a única coisa verdadeiramente má é o vício. Coisas como saúde, riqueza ou reputação são consideradas indiferentes. Mas atenção, indiferente não significa irrelevante. Os estoicos os chamavam de indiferentes preferíveis. Ou seja, embora a sua felicidade final não dependa de ter uma saúde perfeita, um homem sábio age de forma a preferir e a cultivar a saúde em detrimento da doença. Por quê? Porque o seu corpo é a sua fortaleza. É o único instrumento que você tem para agir no mundo, para praticar a virtude, para ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom profissional. Um soldado não despreza sua arma, um artesão não negligencia suas ferramentas, e um homem sábio não negligencia seu corpo. Cuidar da sua saúde física e sexual, portanto, não é um ato de vaidade ou de busca pelo prazer. É um ato de responsabilidade. É a manutenção da fortaleza de onde a sua razão opera. É o seu dever para consigo mesmo. E é com essa mentalidade, a de um guardião de sua própria fortaleza, que vamos explorar o que a ciência moderna descobriu. Você verá como essas descobertas se alinham perfeitamente com a busca estoica por uma vida mais forte e serena. Agora, vamos mergulhar nos pilares práticos. Cada um deles é uma peça no quebra-cabeça da sua vitalidade a longo prazo. Pilar número 1. A manutenção da ferramenta natural. Pense no seu corpo como um conjunto de ferramentas que a natureza lhe deu. Uma ferramenta que não é usada enferruja. Um músculo que não é exercitado atrofia. O mesmo princípio se aplica aqui. A ciência nos mostra que a ereção é, em essência, um exercício vascular. Ela força o sangue a fluir para os tecidos esponjosos do pênis, os corpos cavernosos, nutrindo-os e mantendo-os flexíveis. Com o passar dos anos, essa flexibilidade é crucial. A prática regular, seja com uma parceira ou a sós,
Funciona como um treinamento de manutenção. Do ponto de vista estoico, isso é diligência. É o ato consciente de preservar a funcionalidade do corpo que lhe foi confiado. Não por vaidade, mas por respeito à natureza e pela manutenção da sua capacidade de viver plenamente. É o cuidado básico do artesão com sua mais valiosa ferramenta. Pilar número 2. A limpeza da fortaleza interna. Aqui entramos num dos pontos mais importantes para homens acima dos 50. A saúde da próstata. Por décadas, este foi um território de medo e incerteza. Mas então, instituições como a Universidade de Harvard conduziram estudos massivos e os resultados foram surpreendentes. Eles descobriram uma forte correlação. Homens que ejaculavam com mais frequência, acima de 21 vezes por mês em alguns estudos, tinham um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata. A teoria mais aceita é a de que a ejaculação funciona como uma limpeza dos dutos. Ela ajuda a expelir fluidos e possíveis substâncias cancerígenas que poderiam se acumular na próstata. Imagine sua próstata como uma parte vital da sua fortaleza interna, com canais e passagens. A estagnação leva à decadência. O fluxo leva à limpeza e à saúde. Para um estoico, essa é a lógica em ação. É um ato preventivo, uma forma de purificar o sistema, de manter a ordem interna para evitar o caos da doença. É sabedoria prática, usando um mecanismo natural para proteger uma parte vital de si mesmo. Pilar número 3. O alicerce do autocontrole. Durante o orgasmo, ocorrem contrações rítmicas. O que muitos não percebem é que essas contrações são um exercício poderoso para os músculos do assoalho pélvico. E por que isso é tão importante? Porque esse grupo de músculos é o alicerce silencioso do seu controle masculino. Eles são fundamentais para manter ereções firmes, para controlar o tempo da ejaculação e, crucialmente com a idade, para a continência urinária, evitando aqueles gotejamentos inconvenientes e embaraçosos. Um estoico busca o autocontrole em todas as áreas da vida. Treinar a mente é o principal, mas fortalecer o corpo para que ele obedeça à sua vontade é parte integral da disciplina. Ver essa prática também como um exercício que fortalece seu controle físico é alinhar um ato biológico a um princípio filosófico. Você não está apenas buscando prazer. Você está, talvez sem saber, construindo e fortalecendo o alicerce do seu próprio domínio corporal. Pilar número 4. O domínio sobre o caos interior. Vivemos num mundo que constantemente nos bombardeia com estresse. Mesmo após a aposentadoria, as preocupações não desaparecem, apenas mudam de forma. O estresse crônico libera um hormônio chamado cortisol, o arquiteto do caos no nosso corpo. Ele aumenta a pressão arterial, gera ansiedade, prejudica o sono e enfraquece o sistema imunológico. A filosofia estoica é, em sua essência, um sistema de gerenciamento de estresse. O objetivo é alcançar a ataraxia, um estado de tranquilidade interior inabalável. E aqui, a biologia nos oferece uma ferramenta poderosa. Estudos científicos são claros. O orgasmo provoca uma queda drástica nos níveis de cortisol. É como abrir uma válvula de alívio de pressão para a mente e o corpo. Um homem sábio usa todas as ferramentas disponíveis para manter sua paz interior. Reconhecer que um ato natural e privado pode ser um antídoto potente e imediato contra o hormônio do estresse é usar a sabedoria a seu favor. É uma forma de retomar o controle, de acalmar a tempestade interior e de proteger sua cidadela mental do ataque constante do caos moderno. Pilar número 5. A alquimia da serenidade. Já sentiu aquela onda de calma profunda, de bem-estar e relaxamento após o clímax? Isso não é imaginação. É pura neuroquímica. Seu cérebro é inundado por um coquetel de substâncias poderosas. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, e a oxitocina, muitas vezes chamada de hormônio da conexão ou do abraço, que promove sentimentos de calma e contentamento. Para um estoico, as emoções não devem nos controlar. Mas isso não significa ser uma pedra sem sentimentos. Significa cultivar emoções positivas e úteis, como a calma, a alegria serena e a gratidão. Esta liberação química é uma forma natural de cultivar essa serenidade.
É uma alquimia interna que você pode ativar deliberadamente. É um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior ansiedade, nosso corpo possui o antídoto. Usar essa ferramenta com consciência é um ato de autocompaixão e de engenharia emocional, perfeitamente alinhado com a busca por uma mente tranquila e resiliente. Pilar número 6. O guardião silencioso do corpo. Este pilar é frequentemente ignorado, mas é um dos mais poderosos em termos de sabedoria prática. A prática regular da masturbação oferece uma oportunidade única, um check-up íntimo e privado. Ninguém conhece seu corpo melhor do que você mesmo. Através do autoexame regular, você se torna o guardião silencioso da sua própria saúde. Você é o primeiro que pode notar qualquer mudança sutil. Um nódulo nos testículos, uma curvatura ou placa no pênis, sinal da doença de Peyronie, uma dor ou desconforto incomum. Os estoicos praticavam algo chamado prosoche, a atenção plena, a vigilância constante sobre seus pensamentos e ações. Podemos estender esse princípio ao nosso corpo. Esse autoexame não é um ato de hipocondria, mas de prosoche corporal. É um diálogo silencioso com sua biologia, uma forma de detectar problemas em seu estágio inicial, quando são mais fáceis de tratar. É assumir a responsabilidade pela sua saúde de forma proativa, em vez de esperar passivamente que um problema se agrave. Pilar número 7. O repouso do sábio. Com a idade, uma boa noite de sono pode se tornar um luxo cada vez mais raro. A mente parece não desligar. As preocupações vêm à tona na escuridão. Já vimos que o orgasmo reduz o cortisol, o hormônio do estresse, mas ele também libera outras substâncias, como a prolactina, que está diretamente ligada à sensação de sonolência e saciedade. A combinação de menos cortisol e mais prolactina e oxitocina cria um sedativo natural e potente. O corpo relaxa profundamente, a mente se acalma, e a transição para um sono profundo e reparador se torna muito mais fácil. Para um estoico, o sono não é perda de tempo, é a recuperação da mente. Uma mente cansada é irracional, reativa e fraca. Uma mente descansada é clara, lógica e resiliente. Portanto, usar uma ferramenta natural para garantir o repouso do sábio é um investimento estratégico na sua capacidade de enfrentar o dia seguinte com virtude e clareza. Pilar número 8. A arte da temperança. A ejaculação precoce ou a falta de controle é uma fonte de grande frustração para muitos homens. A masturbação oferece um ambiente único, um campo de treinamento privado, sem pressão e sem julgamento. Aqui, você pode praticar técnicas como o para e começa, stop-start, aprendendo a reconhecer os sinais do seu corpo, a entender o ponto de não retorno e a desenvolver um maior domínio sobre suas respostas. Isso é a virtude estoica da temperança, moderação e autocontrole, em sua forma mais prática. Você está treinando a si mesmo para não ser um escravo do impulso, mas o mestre da sua própria resposta física. Esse controle desenvolvido na privacidade não fica lá. Ele se traduz em mais confiança, menos ansiedade e experiências muito mais satisfatórias e conectadas com uma parceira. É a prova de que a disciplina praticada no silêncio se manifesta como maestria no mundo. Pilar número 9. A chama viva do desejo. É um mito comum pensar que a libido desaparece inevitavelmente com a idade. Muitas vezes o que acontece é que a chama do desejo não é alimentada. Lembre-se do princípio. O que não se usa, atrofia. O seu cérebro é o seu maior órgão sexual. Ao se permitir o uso da fantasia e do toque físico, você mantém os circuitos neurais do desejo e da excitação ativos e saudáveis. É como fazer a manutenção de uma trilha na floresta. Se você para de usá-la, a vegetação toma conta e o caminho desaparece. Manter esses caminhos neurais abertos garante que sua capacidade de sentir desejo e responder a estímulos permaneça viva, mesmo que você não tenha uma parceira constante. Para a filosofia estoica, a vitalidade não é apenas sobre a ausência de doença, mas sobre a presença de uma força vital, de um fogo interior. Manter a chama da libido acesa, de forma controlada e consciente, é parte da manutenção dessa força vital que o impulsiona em todas as áreas da vida.
Pilar número 10. A ponte entre mente e corpo. Este último pilar une todos os outros. O estoicismo nos ensina que a nossa mente, a nossa capacidade de razão, é o nosso centro de comando. É a cidadela interior. A prática da qual estamos falando é um exemplo perfeito da conexão inseparável entre mente e corpo. O desejo começa na mente. A resposta física é comandada pelo cérebro. O controle é exercido pela consciência focada. O bem-estar resultante acalma a mente. Ao praticar de forma consciente, você fortalece essa ponte. Você aprende a ouvir seu corpo e a guiar suas respostas com sua mente. Você deixa de ser um passageiro das suas reações biológicas e se torna o piloto. Essa maestria, essa integração entre razão e corpo, é um dos objetivos mais elevados da prática estoica. É a expressão máxima de viver de acordo com a sua natureza completa, a de um ser racional que habita um corpo biológico. E se você acha que esses 10 pilares são poderosos, o que vou te revelar agora é o que separa a prática saudável da autodestrutiva. É a chave que transforma o que poderia ser um vício em uma ferramenta de sabedoria. O filósofo estoico Epiteto disse algo profundo. Não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Podemos adaptar isso. Não é o ato em si que é bom ou mal, mas a intenção, a consciência e a moderação com que o praticamos. A mesma água que hidrata e dá vida é a água que pode afogar. O mesmo fogo que aquece e cozinha é o fogo que pode destruir uma floresta inteira. A diferença não está na água ou no fogo, mas na dose e no controle. O mesmo se aplica aqui. A masturbação pode ser um remédio, uma ferramenta para os 10 pilares que discutimos, mas, sem a virtude da temperança, pode se tornar um veneno. Quando ela se torna uma fuga da realidade, um substituto para a conexão humana, uma compulsão que você não consegue controlar, ela deixa de ser uma ferramenta e se torna uma corrente. Ela deixa de ser um ato de autocuidado e se torna um ato de autossabotagem. A sabedoria, portanto, não está em simplesmente fazer, mas em perguntar a si mesmo: por quê? Com que propósito estou fazendo isso? É um ato de vitalidade consciente ou de fuga impulsiva? A moderação é a virtude que guarda o portão entre o remédio e o veneno. E assim, completamos nossa jornada. Saímos de uma pergunta silenciosa, muitas vezes carregada de vergonha ou dúvida, e a trouxemos para a luz da razão e da ciência. Vimos que a masturbação, quando abordada com a mentalidade de um guardião, de um estoico moderno, deixa de ser um tabu. Ela se transforma. Ela se torna uma ferramenta para a manutenção da sua fortaleza física, uma prática de limpeza interna e prevenção, um treinamento para o autocontrole, um antídoto para o caos do estresse, uma alquimia para a serenidade da mente, um ato de vigilância e cuidado com a própria saúde, um caminho para o repouso do sábio, e uma ponte para a união poderosa entre a sua mente e o seu corpo. Assuma o controle da sua narrativa. Conheça seu corpo, discipline sua mente e viva com a vitalidade que é seu direito por natureza. Não há nada do que se envergonhar no autocuidado consciente e responsável. A vergonha está na ignorância e na negligência, mas a sabedoria completa exige que olhemos para ambos os lados da moeda. Conhecer os benefícios é apenas metade do caminho. É como aprender a acelerar um carro sem saber onde estão os freios. Para garantir que sua prática seja verdadeiramente uma aliada, você precisa conhecer os possíveis riscos e os desvios do caminho virtuoso. Por isso, preparei um segundo vídeo essencial, a outra metade deste mapa. Os 10 riscos da masturbação que todo homem sábio deve conhecer. Nele, vamos falar sobre compulsão, sobre o impacto nas relações e sobre como garantir que o remédio não se torne veneno. Vou deixar o link aqui na tela e na descrição. Ignorar essa segunda parte é como construir uma fortaleza com um portão sem guarda. Se esta conversa trouxe luz e valor para você, deixe seu like para que o algoritmo mostre este vídeo a mais homens que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois nossa jornada pela filosofia prática está apenas começando. Obrigado pela sua atenção e pela sua coragem de buscar o conhecimento.
Nos vemos no próximo vídeo.